da sua casa, o nascido em casa e o comprado. Não, o 23 para compreendermos, que vai falar sobre a circuncisão, vai falar quando Abraão ele realmente se converte ao Senhor, vai dizer assim, ó, então tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens e toda a casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E os irmãos percebem, meus irmãos, que o Senhor fala para Abraão: ó, Abraão, eu estou te chamando agora e você tem que fazer uma circuncisão para que seja um pacto comigo. E todos aqueles da sua casa, da sua tenda, mesmo ele sendo um servo, mesmo ele sendo comprado, mas se ele tiver o sinal da circuncisão, esse será sinal que ele também pertencerá à sua parentela, ele pertencerá às bênçãos que lhe estão propostas. Esse povo será também da sua nação que eu irei abençoar na terra. E os irmãos veem que naquele mesmo dia que o Senhor falou com ele, ele foi e fez o que o Senhor mandou. Pegou todos os seus servos, ele com 99 anos se circuncidou, e o seu filho Ismael com 13 anos também se circuncidou, e todos da sua casa. E os irmãos vão ver aqui, ó, no versículo de número 21 do capítulo de número 17, vai dizer: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E termina aqui de falar com ele no versículo de número 23. E os irmãos vão ver que houve um silêncio de Deus nesse tempo, ao ter falado com Abraão. O Senhor lhe prometeu que no ano seguinte ele teria o quê? Isaque. E houve um silêncio de Deus nesse tempo. E Abraão não ouviu mais a voz de Deus. E os irmãos vão ver no versículo de número 1 do capítulo 18, vai dizer assim: depois. Por isso que os irmãos, quando verem o versículo, verem umas palavras que muitas das vezes a princípio a gente não compreende, a gente temos que reler os outros versículos, ou ler novamente, ou ler para nós entendermos, porque se nós lêssemos o versículo primeiro, depois apareceu o Senhor, depois de quê? Nos teria uma dúvida? Depois de quê? O que aconteceu para o Senhor aparecer? Então, os irmãos vejam que passaram em muitas coisas, mas a promessa do Senhor foi que no ano seguinte ele teria o seu filho em seus braços. E a palavra vai dizer: e depois apareceu o Senhor no carvalhais de Manré. E os irmãos vão ver que quando Abraão estava na porta da sua tenda, quando o dia já estava muito quente, acredito eu que era às 12 horas do dia, que é a hora que o sol mais tem a sua força, né, que acaba esquentando mais ainda a partir das 12 horas até a tarde, os irmãos veem que ele estava à porta da sua tenda sentado. E ele levanta os seus olhos e ele vê 3 varões adiante dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e no versículo 3 ele reconhece que ele estava vendo o Senhor. Porque Abraão ele tinha um particular com o Senhor. E em outras vezes o Senhor tinha lhe aparecido através de visões. Quando o Senhor não falava nítido com ele para ele ouvir, o Senhor aparecia para ele em visões, em sonhos. Glória então a ele Deus. estava entendendo que o Senhor estava aparecendo para ele novamente. Aleluia. Glória a E Deus. ele reconhece, ele diz no versículo 3, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo,
traga-se agora um pouco de água, e lavai os seus pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E tratarei um bocado de pão, para que esforçais os vossos corações. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E os irmãos vão ver que ele pede para eles se assentarem. Ele chama, ele faz um convite para aqueles 3 homens se achegarem para a sua casa, se assentarem, esperarem, lavarem os seus pés devido à viagem, que era o costume do povo judeu e hebraico na época, de quando recebessem uma visita em sua casa, receberem eles com uma bacia, lavarem os seus pés devido à viagem, para que eles se sentissem bem-vindos no seu lar. E ele fez isso. Ele disse que iria trazer água, pão, para que eles viessem se alimentar. E o versículo de número Glória a Deus 6 vai dizer: e apressou-se em ir ter com Sara. Atende e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Perceba que quando ele prepara o alimento, ou seja, trazendo para a nossa linha de pensamento, quando ele prepara o sacrifício para que o Senhor possa consumir o sacrifício, ele levou os 3 homens, como era de costume. Lembra que ele construía o altar, preparava o sacrifício, e o Senhor ia lá e se agradava do sacrifício de Abraão e consumiu o sacrifício em forma de aceitação. Então ele prepara, assim como de costume, e espera os varões comerem. E a palavra vai dizer aqui, e comeram. Então o sacrifício dele foi aceito. Ele ofereceu e comeram. Aí o Senhor vai falar com ele novamente. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. Meus irmãos, essa mensagem ela nos traz uma linha de pensamento para que nós venhamos aprender a chamar a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Por quê? Porque há coisa, meus irmãos, que nós necessitamos que só o Senhor ele pode fazer por nós. Há coisas que a minha casa, a sua casa necessita que só o Senhor pode fazer. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, que nós venhamos aprender com Abraão a chamar a presença do Senhor para a sua casa. Glória. E veja que quando Abraão chama a presença de Deus para a sua casa, ele recebe aquilo que ele tanto almejava. Veja que após comer, o Senhor diz para ele: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Então veja, meus irmãos, que o Senhor, Ele só quer que nós se achegamos para os pés dele, para que nós venhamos receber aquilo que é do nosso desejo, do nosso agrado, aquilo, os sonhos que Deus sonhou para mim e para você. Mas nós devemos chamar a presença de Deus para nossas vidas, para próximo de nós, porque o Senhor ele está perto de todos aqueles que o buscam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O versículo de número 10. Santo é teu nome, E Jesus. disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui já não é mais uma promessa. Aqui é o Senhor afirmando que ele terá o seu filho.
ele não está mais prometendo, ele está anunciando o que viria a acontecer, ele está profetizando o que viria a acontecer na vida de Abraão. Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesma, dizendo: terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Meus irmãos, a reação de Sara é uma reação comum para o ser humano que não tem fé, que não acredita, ou acreditava e deixou de acreditar por devidos acontecidos em sua vida. Por quê? Porque quando o Senhor ele tem uma promessa para mim e para você, meus irmãos, saiba que através da promessa, que é uma alegria muito grande para as nossas vidas, saiba que também o tentador ele vai trabalhar para que nós saiamos da presença do Senhor. Não Paizinho, é verdade. Então Sara, os irmãos vão ver que Sara, nos capítulos anteriores, os irmãos vão ver que Sara viu que estava demorando e ela fez o quê? Ela pegou a sua serva egípcia, deu ao seu marido e falou: dela você vai ter um filho, e como ela é minha, ele será o meu filho. Mas veja que ao tentar se ajudar, ao tentar ajudar a Deus, ela causou o quê? Os irmãos vão ver que nos versículos mais abaixo vai dizer que Agar, quando teve e concebeu de Abraão, os irmãos vão ver que Agar começou a rejeitar o quê? A Sara. E os irmãos vão ver uma grande contenda que se criou na casa de Abraão e de Sara, porque não souberam esperar no Senhor, não souberam confiar, não souberam acreditar na promessa do Senhor e quiseram dar um jeito. Isso pode acontecer na minha e sua vida, meus irmãos. Muitas das vezes o Senhor ele tem para nos oferecer, mas através da nossa desobediência, da nossa ansiedade, nós perdemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas aqui, meus irmãos, Deus ele tinha um plano para Abraão e ele já tinha feito uma promessa que ele seria pai do quê? De muitas nações. E as nações seriam abençoadas por meio da fé de Abraão. E todas as nações serão benditas por meio de ti. Então, meus irmãos, vejam que o Senhor, ele cumpre o que ele fala. E no versículo 14, ele deixa mais bem claro isso. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Glória então, a Deus. meus irmãos, não importa o quão demorado seja, saiba que a promessa do Senhor irá se cumprir na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Não importa o quanto o inimigo se levante, veja que através de um desvio de Sara, ela causou uma confusão muito grande, que os irmãos sabem que foi criada ali duas nações que são inimigas, mas são irmãos, mas são inimigas através desse ato de Sara. Mas tudo isso estava nos planos do Senhor. Então saibam, meus irmãos, que muitas das vezes o inimigo ele quer nos tirar do foco, nos tirar da presença do Senhor, para que nós não recebemos e acabamos causando grandes conflitos na minha e na sua vida. E ela vai dizer aqui, ela vai acabar mentindo porque ela temeu. No versículo de número 15, Sara negou dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digais isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Após o Senhor ter deixado bem claro que Abraão teria Isaac,
os irmãos vão ver e entender que existia ali próximo de Abraão. Os irmãos vão ver que quando Abraão se despede de Ló e se separam, porque os irmãos, através da escola bíblica, se os irmãos lembrarem das lições que foram ditas aqui, foi ensinado aqui, disseram sobre o separamento de Abraão e Ló. Por quê? Porque o seu gado era muito grande, a sua família era muito grande, então o povo era muito poderoso, a família de Abraão e de Ló. E os irmãos vão ver que o gado também cresceu porque o Senhor estava abençoando eles. E os irmãos vão ver que a terra já não tinha capacidade dos dois estarem juntos, porque os servos de Abraão e os servos de Ló começavam a brigar. E os irmãos vão ver que eles se separam, e Abraão fala assim, levante os seus olhos e olhe e escolhe. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E os irmãos vão ver que Ló levantou os seus olhos e viu toda aquela campina, todo aquele lugar bonito e perfeito, e a Bíblia ela nos fala que era como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu a parte mais bonita, assim dita, o lado mais verde, o lado que tinha mais flores, o que tinha mais água, e ele escolheu. E os irmãos vão ver que Abraão foi ao contrário dele, e foi para as terras rochosas, para os montes. E os irmãos vão ver que Ló ele acaba indo para a cidade de quê? De Sodoma e Gomorra. E os irmãos vão ver que ele habitou lá. E a palavra vai nos dizer, resumindo, que Sodoma e Gomorra era uma cidade de homens ruins, homens perversos, homens pecadores. E o que? E cheirou mal as narinas do Senhor. A corrupção era tanta que se chegou até ao Senhor cheirando mal por conta do pecado, da maldade, da prostituição, da incredulidade do povo. E o Senhor se irou contra aquela cidade e decidiu destruir a cidade. Veja, meus irmãos, que o Senhor, ele não tinha como a intenção. Muitas das vezes vamos trazer aqui um pensamento meu. Ele não tinha boa intenção de aparecer para Abraão, mas veja que Abraão conseguiu chamar a atenção do Senhor para a sua casa. O Senhor ele desceu com 2 anjos para irem destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E vai dizer assim no versículo 17 do capítulo 18: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? O Senhor está virando para os 2 anjos e está falando isso. E visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para guiarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma, lembra aí, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ou seja, o Senhor iria descer para ouvir se realmente aquele clamor que ele estava ouvindo era de fato verdade. Se o pecado daquela cidade era de fato verdade, então o Senhor mesmo quis descer para ver como é que estava a situação, irmã Vera, daquela cidade, da perversidade dos homens naquela cidade. Versículo de número 22. Então virarei. Os anjos agora se separam do Senhor. Então viraram aqueles varões, os 2 anjos, e o rosto dali
e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então os irmãos veem que quando os três varões se viram para a cidade de Gomorra, Abraão corre e acompanha aqueles três homens, e ao separar-se o Senhor daqueles dois anjos que vão para Sodoma, Abraão fica próximo do Senhor. E aqui no versículo de número 23 vai dizer: e chegou-se Abraão dizendo, quando Abraão soube que Sodoma e Gomorra seria destruída, ele começa a interceder junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também justos com ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Aí ele mesmo responde a sua pergunta: longe de ti que faças tal coisa, que matei justo com ímpio, que o justo seja com ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 55 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: não a farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse: não as destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar, tornou para a sua casa. Meus irmãos, o que esses versículos trazem ao nosso refletimento nessa noite? Glória a Deus. O Senhor ele tinha dito para Abraão, ele tinha revelado a Abraão o que ele iria fazer naquele momento. E a palavra do Senhor veio para Abraão dizendo que ele iria destruir o quê? Qual cidade? O nome da cidade? Pode falar para mim, meus irmãos? Sodoma e Gomorra. Então Abraão soube o que o Senhor iria fazer. E o que o Abraão fez? Começou a interceder pela cidade. Ó Senhor, não destrua se tiver ali 50. Ó Senhor, não destrua se tiver ali 45. Ó Senhor, não destrua se tiver 40. Não destrua se tiver 20. Começou a orar, a interceder pelas vidas que existiam ali. Esse é o papel do obreiro, meus irmãos. Esse é o papel do pastor. Por mais que a palavra do Senhor venha com juízo, dizendo: eu vou matar, eu vou destruir, o servo do Senhor, o pastor da igreja do Senhor, o obreiro do Senhor, ele jamais tem que querer a destruição do seu próximo. Ele tem que interceder, assim como Abraão: ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ó Senhor, ouve. Aleluia, Senhor, Jesus, eu creio, Senhor. meu Deus. Não mata não, Senhor, salva, Senhor, tem misericórdia, porque se morrer dessa situação, eles vão para o inferno, Senhor, tem misericórdia. Então vê que Abraão, ele começa a interceder como um pastor de Sodoma e Gomorra. Veja que o sentimento de Jesus, que a palavra no Novo Testamento fala para nós, que age em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se apoderou de Abraão, mesmo sem ouvir essas palavras. Então o amor de Abraão foi pela cidade de Sodoma e Gomorra, pelas vidas que seriam ali destruídas. E
após o Senhor ter falado com Abraão, Abraão voltou para sua casa. E o que aconteceu? Capítulo de número 19, versículo de número 1, ele diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se o seu rosto à terra. E resumimos para os irmãos, meus irmãos, da mesma forma que Abraão encontrou os anjos do Senhor, os 3 varões, Ló também estava à porta da cidade. E assim que ele viu os 2 varões se achegando para a cidade, ele levantou e foi e se prostrou aos pés dos varões e disse no versículo 2, e disse: eis agora os meus senhores, entrai, peço, em casa de vosso servo, e passai a noite nela, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei e irdes o vosso caminho. E disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, versículo de número 3, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fizeram banquetes, e cozeram bolos sem levedura, e comeram. Percebam, meus irmãos, que também Ló, ao ver aqueles 2 varões, também chama a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Veja que através da ira do Senhor, ele ainda encontra misericórdia, a gente podemos encontrar misericórdia do Senhor. E Ló chama a presença do Senhor para a sua casa. Veja que isso mudou a vida da sua casa, da sua família. Por quê? Porque existia um homem, existia um sacerdote naquela casa que soube chamar a presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos falhando, nós estamos padecendo na nossa casa porque ninguém está chamando a presença do Senhor. É verdade. Muitas das vezes estamos padecendo em nossos lares por falta da presença do Senhor. É, Pai. E Ló chama a presença do Senhor e presta-lhe sacrifício ao Senhor. E os irmãos veem que ele fez banquete para aqueles 2 varões, mesmo sem conhecer. Há louvores que fala, né, irmão Vera? A irmã Vera conhece que muitos receberam anjos na sua casa. E é assim, meus irmãos, às vezes a gente não entende, não conhece, mas muitas das vezes a gente podemos receber anjos na nossa casa sem conhecer. E Ló recebe em suas casas, presta-lhe sacrifício e vai dizer ao final do versículo 3: e comeram. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o versículo de número 4 vai dizer: e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma e Gomorra, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E o que aconteceu? E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conhecemos. Meus irmãos, o pecado era tão grande, a maldade, a prostituição era tão grande, que aqueles homens viram a beleza daqueles homens, daqueles anjos do Senhor, e quiseram possuir aqueles homens. O versículo fala: para que conheçamos. Aqueles homens eram homens, meus irmãos, que estavam tão perversos no seu coração, que eles não estavam nem mais ligando se Deus ordenou que teria que se casar homem com mulher, varão com avalor. Eles não estavam ligando, eles estavam praticando muitos pecados, muitas aberrações contra o Senhor, e se ajuntava homem com homem, mulher com mulher, e era uma perdição terrível. Homem abusava criança, tudo que os irmãos veem no dia de hoje em Sodoma e Gomorra se praticava já nos tempos antigos. E a palavra vai dizer que eles queriam que Ló colocassem para fora aqueles 2 varões, para que eles pudessem fazer proveito daqueles homens. Mas a palavra vai dizer que então saiu Ló a eles a portas e fechou a porta nas costas dele.
quando ele saiu à porta, ele abriu e fechou a porta para que eles não vissem eles lá dentro. Ele disse: meus irmãos, rogo que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for a vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ou seja, quando Ló colocou aqueles homens dentro da sua casa, ele assumiu toda a responsabilidade. O que ele queria? Ele queria que aqueles homens se mantessem em segurança até amanhecesse e saíssem da sua casa. Então veja que Ló, ele oferece até mesmo as suas 2 filhas, que os irmãos verem que elas eram 2 filhas puras que não tinham conhecido varões, e ele ofereceu as suas filhas. Veja o amor de Ló por aqueles 2 varões que estavam dentro da casa dele, e ofereceu as suas 2 filhas para que fossem usadas assim como eles quiseram, como eles quisessem. E os irmãos vão ver que aqueles homens disseram, e eles porém disseram: saia daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queira ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se da porta para arrombar. Então aqueles homens usaram da sua força, da multidão que estava ali, e queriam arrombar por força e por violência a casa de Ló. E Ló permaneceu firme na frente. Mas a palavra vai dizer, resumindo para nós aqui, que os 2 homens puxaram Ló para dentro e fecharam a porta e cegaram todos aqueles homens daquela cidade. E todos aqueles homens ficaram cegos e pelejaram para acharem a porta e não acharam. Ou seja, meus irmãos, quando a presença do Senhor está dentro da nossa casa, não importa o mal, não importa a dificuldade, não importa o levante do inimigo, a presença do Senhor Jesus, ela nos guarda. Glória a Deus, aleluia. Prejuízo, a presença Sim, do Senhor Pai, Jesus, eu creio. ela nos cobre com suas asas, Glória a com suas asas Deus. poderosas, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. E ali a presença do Senhor Jesus estava livrando a casa de Ló e toda a sua família que estava dentro de sua casa. Aleluia, Jesus, eu creio, Pai. Versículo 12. Santo é Então teu nome, Jesus. disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm nessa casa, tirai-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir.